Olá, o Direto ao Ponto já está no ar. Hoje recebemos o deputado estadual Raul Marcelo. Com ele vamos falar sobre as ações dos parlamentares na Assembleia Legislativa, greve dos professores, falta de atendimento médico hospitalar a conveniados do IANSP de Sorocaba e região e sobre a epidemia da dengue. Iniciamos o Direto ao Ponto destacando atividades da Corregedoria Geral do município de Sorocaba. Para falarmos sobre este assunto, recebemos o Dr. Gustavo Portela Barata. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Luiz Antônio Barbosa e Dr. Claudinei Fernando Machado. Dr. Gustavo Portela Barata, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Olá, Oliveira, telespectadores do Direto ao Ponto, o prazer e a satisfação é minha de estar aqui com vocês nesta data. Pergunta direta e objetiva. A partir do momento da criação da Corregedoria, hoje ela está de fato atuando, atendendo a expectativa daquilo que esperava a sociedade sorocabana? Para responder se atende à expectativa, só a própria sociedade que o dirá, né? Não cabe a nós. Nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Desde a sua criação, há pouco mais de um ano, nós estamos aí buscando aprimorar aquele serviço que eventualmente não está contento e restabelecer a ordem daquele que eventualmente se perdeu em prejuízo da legislação. Para entendimento do telespectador, qual é o papel da Corregedoria dentro da administração pública? A Corregedoria ela foi criada para restabelecer o ordenamento jurídico, ela, em português mais fácil, né? Ela foi criada para fazer com que a lei e a política pública seja seguida. O administrador, ao gerir o município, ele deve atuar dentro da legislação. E o papel da Corregedoria é isso, é corrigir eventuais falhas que, porventura, ocorram, né, no processo de gestão. Já vou abrir para os nossos formadores de opinião. Dr. Claudinei Fernando Machado, sua primeira pergunta. Doutor Gustavo. E obrigado por estar aqui mais uma vez, doutor. Pois é, a Ordem dos Advogados é que agradece esse seu importante espaço aqui, marcando presença no Direto ao Ponto. Doutor Gustavo, o senhor na qualidade de corregedor municipal, nós temos aí a mídia noticiando diversas situações onde se mostra, se coloca em evidência a ausência de fiscalização. E a Corregedoria? Qual é a posição da Corregedoria com relação a essas situações, a ausência de atividades fiscalizadoras, doutor Gustavo? Primeiro, é um prazer estar com o senhor, nobre colega, combativo, advogado. A Corregedoria, ela está buscando, apontando as falhas de fiscalização que eventualmente ocorram e está também propondo medidas para que elas melhorem, né? A par disso, o senhor muito bem disse, né, existem casos em que foi demonstrada a falta de fiscalização e a Corregedoria já comprovou em algumas correções essa ausência. E a par disso, nós criamos aí um manual de fiscalização dentro do ordenamento jurídico que o fiscal deve agir quando do exercício da sua função. Então foi encaminhado a todos os servidores via e-mail, lógico que a quantidade é muito grande, a todos os servidores que trabalham na Prefeitura de Sorocaba, dizendo a ele qual é o papel do fiscal, né? E como ele deve proceder essa fiscalização e, sobretudo, as consequências dessa eventual omissão. Fiscalizar todos os contratos e todas as posturas é impossível pela Corregedoria. Por isso que cada contrato tem o seu fiscal. E nós, né, naquele primeiro momento, verificamos essa falha, criamos o manual e, a partir daí, a fiscalização, a falha da fiscalização já foi muito bem ensinada ao fiscal e ele começa a responder. A Corregedoria, quando verifica, quando constata a falha do fiscal, ela opina pelo procedimento administrativo ou outro. Complementando, doutor Gustavo, hoje a Corregedoria, quantos funcionários ela tem à sua disposição dentro dessa pasta? Hoje a Corregedoria é composta pelo seu corregedor-geral e 5 outros corregedores. E temos aí 3 funcionários administrativos
que auxiliam os corregedores e o corregedor geral, seja no atendimento de telefone, no encaminhamento de eventuais intimações que ocorram, no atendimento primário ao público, né? Então, essa é a composição hoje da corregedoria. 5 corregedores, 3 auxiliares e o corregedor geral. Dr. Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta? Prazer, primeiro estar aqui com vocês novamente. Veja, o papel de uma corregedoria, vou fazer um paralelo em relação à União, que tem a Controladoria Geral da União. Ela é o órgão do Executivo que faz essa avaliação dos contratos. Está se colocando aqui a questão dos fiscalizadores de contratos. Agora eu vou colocar no ponto, mas a questão da utilização do dinheiro público, eu vou colocar um ponto específico. A questão hoje que nós estamos falando da CPI, das entidades, que está sendo muito debatido. Quais os trabalhos de fiscalização que a corregedoria, que começou em 2013, se não me engano, fez até agora? Ela pode chancelar hoje que esse dinheiro foi bem utilizado? Só para complementar o senhor, a corregedoria foi criada em outubro de 2013, né? E a partir daí nossas ações. Nós estamos analisando contratos, estamos buscando todas as secretarias, para e passo, uma a uma, trabalhamos de ofício e trabalhamos mediante representação de todo e qualquer cidadão. Estamos fazendo as fiscalizações por amostragem, porque pelo nosso efetivo não conseguimos fazer todos, e afirmar ao senhor que está sendo cumprido completamente a legislação, é impossível que eu diga isso, porque não tem como eu verificar tudo. Estamos buscando a fiscalização, sanar essa ausência de fiscalização e, quando encontramos, opinamos para que ela seja restabelecida. Se falta fiscalização, opinamos pela sanção, não só ao fiscalizador, como também àquele contratado que não cumpriu a sua obrigação. Doutor Barata, quando o senhor tomou posse nesse setor da Prefeitura de Sorocaba, da Corregedoria, numa das primeiras ações, nós vimos o xerifão Barata indo para uma unidade de saúde do município, a imprensa presente, fazendo o registro da ação do corregedor. Dias após, esse xerifão desapareceu e até hoje a população pergunta: por quê? Houve mudança de estratégia? O prefeito Antônio Carlos Panunzio chamou o corregedor e disse: olha, não é por aí, não havia ainda um protocolo de atuação. Como que se deu como que o senhor vê esse momento do xerife Gustavo Barata e esse momento do corregedor interno lá dentro do gabinete? A palavra corregedor, ela demonstra a todos a correção. E talvez por conta dessa correção que associaram, principalmente o Oliveira, a figura do xerife. Aquela atuação e não inicial... é de forma pejorativa? Sim, sem dúvida. Aquela atuação inicial da corregedoria, ela se manteve ao longo de todo esse ano e meio que ela existe. Nós temos aí... Estamos aproximando de 200 procedimentos, visitamos unidades, sugerimos alterações em procedimentos. Ocorre que, naquele momento, a mídia tomou ciência. Por conta disso, uma repercussão bem maior. Isso não significa que a corregedoria não está visitando, não está fiscalizando. Acontece que aquela fiscalização foi no final do mês de outubro, com pouco menos de um mês da criação da corregedoria. Então, até o volume de processo era muito pequeno. Acho que, se não me engano, aquela foi a primeira correção e o primeiro procedimento que nós estávamos normatizando a corregedoria. Agora já não mais. Nós não temos mais material humano e condições para visitar todos os próprios, porque nós temos procedimentos já mediante representação da população e de ofício. Agora, só uma preocupação aqui, eu achei os números surpreendentes. 200 procedimentos, ou seja, houve 200 alertas dentro da corregedoria de que algo ilícito, algo irregular poderia estar acontecendo, doutor? Não necessariamente. Só a título de exemplo. Nós criamos um manual de fiscalização e, para criar aquele manual, nós, até mesmo por ser um órgão correcional que prima
pela aplicação da lei, aquele procedimento, aquele estudo foi objeto de um procedimento. Então, o Corregedor-Geral nomeou uma equipe para fazer o estudo, então esse é um procedimento. Fizemos também o decreto, em parceria com a Secretaria de Negócios Jurídicos, o decreto que regulamentou a Lei de Combate à Corrupção. Então, foi outro procedimento que gerou nesse montante. Não significa que 200 procedimentos sejam 200 irregularidades. Doutor Luiz Antônio Barbosa. A Corregedoria ela é um órgão técnico. Uma dúvida, hoje nós temos aí alguns problemas em relação às licitações, são muitas licitações suspensas. A Corregedoria é chamada a opinar quando da elaboração do edital, do andamento dessa licitação? Ela não é um órgão consultivo. Em não sendo consultivo, ela não é chamada a opinar. Ela atua de maneira, poderia atuar de maneira preventiva, propondo um modelo de edital, se fosse o caso. Não é, até mesmo porque cada secretaria tem muito mais técnicos que a Corregedoria, ela o faz. E aí nós pegamos por amostragem alguns procedimentos para analisar e, eventualmente, por representação. Então, a par disso, ela vai atuar, mas hoje de maneira posterior, mas nunca de maneira consultiva, porque o consultivo com relações jurídico, por exemplo, é a Secretaria de Negócios Jurídicos. Fechando, doutor Claudinei, Doutor Gustavo, infelizmente a gente vê que parece que a Corregedoria ela ganha importância aí diante dos malfeitos que nós temos presenciado aí dentro da administração. Existem projetos de ampliação da atuação da Corregedoria sorocabana? O prefeito Antônio Carlos Panunzio, eu acredito, eu particularmente, sou um que venho a parabenizá-lo pela coragem em criar um órgão que vai corrigir e apontar os problemas da sua própria gestão, né? Então, existem projetos, hoje não, mas nós estamos sempre buscando a excelência. Então, eu acredito que até o final desse governo deva surgir, estamos estudando, nós fomos criados, tivemos o primeiro decreto da sua regulamentação, a partir daí verificamos a necessidade de mudanças, criamos um novo decreto no final de 2014 e estamos fazendo estudos de maneira a melhorar. Se essa melhoria necessitar de uma ampliação ou de uma reforma, será proposta ao prefeito, que seguramente irá fazer, porque o que não lhe falta é coragem para corrigir e coragem para fazer o que é certo. Doutor Gustavo Portela Barata, corregedor da Prefeitura de Sorocaba, 13 licitações foram apontadas, suspensas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E foi detectado pós o processo. A Corregedoria detectou esses problemas antes e deixou seguir? Não. Primeiro porque se o problema existir, nós não podemos e nem tampouco devemos deixar prosseguir, né? Então, esses processos não foram analisados pela Corregedoria em função de outros procedimentos e também não existiu representação, razão pela qual não atuamos. E também não nos deixou preocupado porque houve uma verificação do tribunal, que é um órgão de controle, então ele apontou, ele está fiscalizando. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto e automaticamente colocamos os microfones sempre à disposição para debater os principais assuntos da cidade de Sorocaba, doutor Barata. Obrigado, Oliveira, o prazer foi meu. Assim que tivermos oportunidade do seu convite, seguramente retornaremos. Doutor Claudinei e doutor Luiz, os meus agradecimentos. Obrigado pelas informações. Direto ao ponto, doutor Claudinei. Do que foi discutido, debatido? Veja, a corregedoria, a atividade corregedora, ela é muito espinhosa, né? Eu só gostaria de ver aí, vamos ver os frutos concretos aí. Okay. Eu já faço o convite em nome do Direto ao Ponto para futuramente vir aqui apresentar resultado. Direto ao ponto, doutor Luiz Antônio Barbosa. Assumi as palavras do doutor Claudinei. Vamos esperar os resultados aí da atuação da Vocês estão cautelosos? Como sempre. Não tem muito ainda para a gente trabalhar. É um órgão muito novo.
Conversamos no Direto ao Ponto com o corregedor da Prefeitura de Sorocaba, o corregedor Gustavo Portela Barata, que atende o nosso convite e vem aqui debater a questão da corregedoria do município de Sorocaba. O Direto ao Ponto volta já conversando com o deputado estadual Raul Marcelo. Até já. Voltamos com o Direto ao Ponto. No primeiro bloco, nós recebemos o corregedor da Prefeitura de Sorocaba, Gustavo Portela Barata, falando sobre as ações da corregedoria. E nesse segundo bloco, continuamos debatendo os principais fatos da cidade de Sorocaba e nesse caso específico do estado de São Paulo e até assuntos de repercussão nacional. Estamos recebendo o deputado estadual Raul Marcelo do PSOL. Satisfação, deputado, tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Satisfação toda minha, Oliveira, os nossos debatedores, as pessoas que acompanham a TVR em casa. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e parabenizar você, que sempre estive lá na rádio. Obrigado. Né, por esse programa e desejo muito sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, deputado. Na nossa bancada temos o Dr. Claudinei Fernando Machado e o Dr. Luiz Antônio Barbosa. Eu vou fazer o seguinte, já vou abrir direto para os nossos formadores de opinião. Eles são o grande diferencial, é aquilo que nos dá a honra do Direto ao Ponto em questão de perguntadores, entrevistadores e automaticamente o nosso convidado. Começa aí, vamos naquela, mamãe mandou bater, vai de qual aí? Vai lá, Dr. Claudinei. Manda. Raul, é sempre um prazer aí a gente se encontrar aí nessas lides e eu gostaria de saber, voltando agora à Assembleia, quais os projetos em andamento? Então, doutor, a satisfação é toda minha. Olha, são muitas as áreas que nós vamos atuar na Assembleia Legislativa, né? Nós estamos enfrentando aqui em São Paulo uma questão muito grave nesse exato momento, que é uma paralisação da rede educacional, né, do nosso estado, que está tendo uma greve hoje dos professores. Então, a educação é uma área que nós vamos ter uma atuação muito grande. Já entrei com 8 projetos, viu, doutor, na área da educação, inclusive caçando o artigo 6º da Lei 1093, que é a lei que criou a duzentena, Oliveira, o professor hoje da rede, que é o chamado categoria O, que é um professor precarizado, né, que ele faz o concurso, mas ele não tem todos os direitos concursados. É uma situação extravagante que foi criada no estado de São Paulo. Ele trabalhou o ano passado, esse ano ele fica 200 dias, é obrigado a ficar 200 dias afastado da rede. Não pode dar continuidade? Não pode dar continuidade, então ele vai viver de bico durante esse período, né? Tem 30 mil professores hoje nessa situação por conta dessa lei 1093 e o seu artigo 6º. Então nós entramos com um projeto para caçar esse artigo. Qual a justificativa? A justificativa sempre do governo é a mesma, não tem verba, né, para contratar o concursado e dar todos os direitos e pagar bem. Hoje um professor PEB 1, PEB 2, o nosso estado ganha R$10 por hora aula. R$10 por hora aula. Um professor que no Japão, o imperador do Japão, o único que ele reverencia é o professor. Né? Por quê? Porque o Japão saiu da Segunda Guerra destruído, investiu 20% da sua riqueza nacional na educação durante 20 anos e hoje está aí. O carro da Toyota era um cinzeiro com rodas, hoje é um carro mais vendido no mundo, é a maior montadora do mundo. Então, o investimento em educação é fundamental e em São Paulo, infelizmente, nós não estamos fazendo, o governo do estado não está fazendo a sua parte. Nós somos o estado mais rico da federação e é o 17º vencimento dos professores da federação. Hoje nós vamos trabalhar muito essa área. Correto. Hoje nós conversamos com a Magda, inclusive, que da POSP. Eles estiveram lá na Assembleia Legislativa, pernoitaram lá, estiveram lá no dia nas últimas horas. Houve avanço nessa negociação? Olha, foi muito importante a saída dos professores para a Assembleia, porque mobilizou toda a Assembleia. Inclusive o presidente da Assembleia, Fernando Capês, eu já fui deputado com ele na outra legislatura, ele se comprometeu, por conta dessa presença dos professores na Assembleia, em intermediar uma negociação direta com o governador. Porque, infelizmente, já teve uma reunião com o secretário estadual de Educação, que é o ex-reitor, inclusive, da Unesp, né, e ele não conseguiu dar encaminhamento às demandas do nosso professorado aqui de São Paulo. E agora, com a intermediação da Assembleia, a expectativa nossa é que na semana que vem, já terminando, findando o feriado, né, a gente possa ter aí, chegar a bom termo nessa situação, para que a rede volte a funcionar e que os professores possam voltar para as salas de aula de cabeça erguida, espinha reta e com vontade para educar as nossas crianças. Né? Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta ao deputado. Deputado, nós estamos vendo aí algumas questões relacionadas aí, falamos muito da questão de corregedoria, aos problemas aí da Lava Jato, mas existem algumas coisas também acontecendo no Estado, questões de Alstom,
Como está aí esse trabalho fiscalizativo aí da Assembleia nas questões pontuais do nosso Estado? Então, nessa questão, que é uma questão importante, porque o papel do parlamento, além de produzir leis, né, alterar a legislação em vigor, né, é também de fiscalizar. Aliás, eu sou um dos que defende que a fiscalização vem primeiro, que é mais importante, um papel mais, apesar de nós termos a Polícia Federal, o Ministério Público, né, mas a fiscalização do parlamento, ela tem uma importância enorme. Infelizmente, na Assembleia tem uma negociação em curso, né? O atual presidente, ele acabou protocolizando vários pedidos de CPI, que são CPIs que não são tão importantes, né? Para poder travar a pauta e não deixar com que as CPIs, que quem tem mais interesse é a oposição, que são as CPIs que envolvem corrupção, possam ser abertas, né? A CPI fundamental, por exemplo, é a CPI que envolve o caso do metrô. São 500 milhões de reais. O Ministério Público de São Paulo está pedindo a devolução de R$500 milhão para as empresas que formam o cartel da CIMI. Está sendo investigado na Suíça, né? Eles estão respondendo na Suíça. Tem investigação em Brasília e no estado de São Paulo, em especial a Assembleia Legislativa, a gente não conseguiu ainda emplacar essa CPI. Então, essa é uma CPI muito importante e vai ter uma discussão muito intensa na Assembleia esse primeiro semestre para que essa CPI ela seja aberta, porque são R$500 milhão, um valor muito alto. E ontem teve um acidente no metrô, hein? Um acidente no metrô de trens, porque qual que é o centro da denúncia? É que a companhia do metrô gastava mais para reformar os trens do que se fosse comprar trens novos, né? E ontem, inclusive, o trem que quebrou, que parou todo o metrô, foi repercussão nacional, o eixo que quebrou é de um trem que já passou por 3 reformas, né? Para nós vermos aí a situação. Então tem muita coisa para ser investigada no metrô em São Paulo e também na Sabesp. Tem uma notícia, Oliveira, que saiu essa semana, nós estamos com um pedido também de investigação em relação à Sabesp, vamos fazer uma força grande para que saia. A Sabesp deu 500 mil reais em prêmios para os seus 7 diretores, por conta do trabalho do ano passado. Qual que é o motivo? Aumentaram a tarifa em 13%. A falta d'água. Não tem água em São Paulo, né? Os 7 diretores da Sabesp receberam o que eles chamam no mundo empresarial de bônus. Receberam bônus. O valor, e a Sabesp tem problema. Então você veja que situação a Sabesp precisa ser investigada também. Essa é uma outra questão. Agora, infelizmente, existe uma maioria na Assembleia, que é o parlamentar que, em vez de fazer a fiscalização, ele troca o seu mandato por cargos no governo. Sabe? Esse é um problema da democracia no Brasil. Então, em vez de ele estar ali na Assembleia preocupado com o interesse público, ele está preocupado com o cargo que tem lá no governo. Então, não assina esse tipo de pedido. Deputado, vou provocar. Nós tivemos a deputada, pelo menos o sorocabano diz, é uma honra. Hoje nós temos a deputada Maria Lúcia Amari como a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O senhor não votou na deputada, o senhor sendo sorocabano, por quê? Eu não votei nem no atual presidente, né? E olha que tenho um respeito muito grande por ele, ele tem inclusive algumas publicações provocando no mesmo, constitucional. Tenho um respeito enorme pela deputada Maria Lúcia Amari, né? Nós sempre nos encontramos na Assembleia e conversamos. Eu faço parte do Colégio de Líderes, porque eu sou líder da bancada, e ela, por ser vice-presidente, ela acompanha as reuniões do Colégio de Líderes. Nós temos uma relação diplomática de muito respeito. Agora, existem divergências, né? E as divergências têm que ser colocadas na mesa. Uma delas, por exemplo, é a necessidade da Assembleia investigar essa situação. Existe uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo para investigar a Sabesp. Já levaram para lá o presidente da Sabesp, o diretor da Sabesp já foi lá depor. Então, os vereadores de São Paulo estão investigando os contratos e não tem uma CPI, Oliveira, para investigar a Sabesp, onde ela... A Câmara investiga e a Assembleia não. Ela é estadual, né? E não tem uma CPI. Olha, me passaram uma informação que tem mais CPIs aí em várias câmaras municipais, onde é a Sabesp que atua, né? Sorocaba é uma autarquia, que é o SAI, sim, mas tem muita cidade que é a Sabesp. São 300 cidades do estado de São Paulo que é a Sabesp. Então tem muita CPI e a Assembleia investigando. Nisso nós temos divergência. Eu acho, diferente da deputada Maria Lúcia, que a Assembleia de São Paulo tem que cumprir esse papel de fiscalizar a questão do metrô e a situação na Sabesp. Dr. Claudinei Fernando Machado? Acho que eu não entendi muito bem. Ou seja, a Sabesp, que hoje, ao invés de ela resolver o problema hídrico de São Paulo, ela distribui esse problema das águas, captando água para São Paulo de outras regiões, ela distribui o dinheiro pela sua incompetência, é isso? A impressão que fica? 500 mil reais para 7 diretores, dividiram por bônus, né? É um escândalo. Na verdade, nós já até atravessamos um requerimento, né? Protocolizamos um requerimento e vamos discutir isso na Assembleia, inclusive semana que vem, porque essa notícia é dessa semana, quentíssima essa notícia, saiu em alguns blogs, né? Inclusive eu vou fazer o registro aqui, saiu no blog do Luiz Nassif, que é um jornalista, certo, tem um respeito muito grande, trabalha na TV Brasil, tem um programa muito parecido com esse, inclusive na TV Brasil,
Saiu no blog dele essa denúncia de que 7 diretores da Sabesp receberam de bônus por desempenho Qual foi 500 mil reais. Quanto mais volume morto, melhor? Isso que nós vamos querer saber da Sabesp, né? Porque de fato é um contrassenso. Aumentar a tarifa, falta de água, o sistema Cantareira foi inaugurado em 82. Sentaram em cima do sistema Cantareira. Pergunta o telespectador, o que temos a ver com isso aqui em Sorocaba? Se quer o SAI? Nós temos muito a ver, porque a Itupararanga, o telespectador poder entender, ela abastece Sorocaba, Votorantim, só que os municípios que margeiam a Itupararanga, você pegar Ibiúna, Vargem Grande, são municípios atendidos pela Sabesp. Esses municípios não tratam esgoto. Eles estão na linha de investimentos da Sabesp para tratamento de esgoto em 2036. E qual que é o problema desses municípios despejarem esgoto na Itupararanga? O problema é que, encarece para que o SAI faça o tratamento e 2, degrada a nossa represa. Então, a Sabesp é importante também para a nossa região, porque se ela tivesse um plano de investimentos sério e executasse, nós podíamos ter vários municípios que são no entorno da Itupararanga tratando já esgoto. Ocorreram estudos aí para tentar ver se era possível desviar água da nossa região para São Paulo. Mas já começou num determinado trecho, não tem esse desvio já? O projeto que tem é do São Lourenço no momento. São Lourenço, São Lourenço. isso. Tem uma São Lourenço que não afetaria a nossa região. Mas se a Sabesp trabalhasse direitinho, nós vamos lembrar aqui, Oliveira, em 82 foi inaugurado o sistema Cantareira, na época que a Sabesp, quem dirigia eram engenheiros sanitaristas. E tinha água, sobrava água, a população de São Paulo era menor, então o volume de água captado e tratado era maior do que a população conseguia absorver. Se os investimentos, a planilha de investimentos fosse seguida, nós não teríamos problema nenhum, porque chove demais em São Paulo, né? Doutor Claudinei Fernando Machado, 5 segundos, direto ao ponto. Direto ao ponto. A solução do problema não seria a dessalinização da água, deputado? Seria, o Rio de Janeiro está estudando essa proposta, alguns países da Europa usam, o problema é que é muito caro ainda o sistema, né? Também como é caro o sistema para tratar a água da Bines, porque tem muita água na Bines, né? Só que você precisa de carvão ativado, só tem uma estação de tratamento de São Paulo que encarece demais. Então, nesse momento, por conta dessa situação, nós devemos, na minha avaliação, inclusive nós estamos entrando com um projeto nessa área, a captação de água de chuva. Porque Deputado, chove em São Paulo todo dia. Como diz no debate para candidato a prefeito, seu tempo acabou. Ok? Nós voltamos daqui a pouco com o Direto ao Ponto. Até já. São várias... Voltamos no Direto ao Ponto. Hoje estamos recebendo o deputado estadual Raul Marcelo do PSOL. Já passou por aqui o corregedor da Prefeitura de Sorocaba, o doutor Gustavo Portela Barata. Eu vou direto, a gente sempre deixa esse tipo de pergunta para ser a última, mas talvez até para poder colocar um pouco mais de recheio nessa questão aqui. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba em 2016, deputado Raul Marcelo? Oliveira, eu amo Sorocaba, vivo aqui há muitos anos, cheguei em Sorocaba com 2 anos de idade, tenho 2 filhos, nós temos um compromisso com a cidade, fui vereador em Sorocaba durante 6 anos, e nós vamos seguir contribuindo, debatendo aí os rumos da cidade. Agora, em relação a ser candidato ou não, eu estou dizendo isso por quê? Porque na eleição nós vamos dar algum tipo de contribuição, nós vamos participar do processo, formulando programa de governo, debatendo as questões. Agora, como candidato, é uma decisão ainda que nós vamos tomar. Estou tomando posse agora como deputado. Sim. Nós vamos tomar ela mais no começo do ano que vem ainda. Eu me sinto honrado porque nós aqui, essa equipe aqui, ela realizou em parceria com a OAB numa iniciativa das emissoras Cacique e da 24ª subseção, o primeiro debate entre os candidatos a prefeito em 2012. E o senhor estava lá entre esses candidatos. E naquele exato momento se desenhava um quadro político para a cidade, onde o atual prefeito Antônio Carlos Panunzi foi eleito. A minha pergunta é a seguinte: entre aquilo que o senhor viu lá no debate e a realidade pós-eleição, qual a avaliação que o senhor faz hoje da administração do prefeito Antônio Carlos Panunzi? Olha, Oliveira, infelizmente, em várias áreas, os compromissos que o atual prefeito assumiu, ele não executou. Ele se comprometeu no debate da TVT, por exemplo, na área do esporte, a construção de novos centros esportivos são muito importantes, viu? Cada R$1 investido em esporte, você economiza 30 centavos com saúde. Você tira os jovens das drogas, então é a opção de lazer na periferia, então é uma coisa, e não fez nada. Uma coisa também que ele tinha se comprometido nos debates e no processo eleitoral era na manutenção e na limpeza urbana. Inclusive em avançar com a limpeza urbana, implantando em Sorocaba a coleta seletiva de lixo. A situação que nós temos hoje é que o ano passado, por exemplo, ele começou a cobrar para um aterro de inservíveis
R$6 por metro cúbico de lixo que é jogado lá, né? O que fez com que diminuísse, inclusive, o volume de lixo despejado no aterro de serviço, gerou, inclusive, um editorial, recentemente, no jornal Cruzeiro do Sul, questionando a situação. Por quê? Porque na medida em que as pessoas deixaram de colocar o lixo no aterro, esse lixo começou a ficar nos bairros. Numa nota de 0 a 10, qual nota o senhor daria para a administração do prefeito Antônio Carlos Panunzi? Hoje, vale? Não é possível? Depois desse surto de dengue, com várias pessoas mortas em Sorocaba, quase 40 mil contaminados, e a Sorocaba virar manchete no Brasil inteiro, porque é a primeira vez que aconteceu isso na história de Sorocaba, hein? A epidemia de dengue. Mas o senhor está atribuindo a culpa ao prefeito Antônio Carlos Panunzi? O mosquito está solto no ar. Não, mas São Paulo você tem quase 20 milhões de habitantes, só tem 8 mil pessoas contaminadas, né? A população é a mesma. O que aconteceu em Sorocaba? Aconteceu em Sorocaba que a limpeza urbana, né? Nós tivemos aí a cidade sem containerização. Ele não tinha dito na eleição que ele ia tirar o container, não disse. Portanto, ele omitiu essa informação da população, tirou o container. O container está completamente ligado, Oliveira, porque se a pessoa coloca uma sacolinha de plástico num terreno baldio, choveu, forma uma piscininha ali. Aí vai lá o mosquito e pronto. Entendeu? A cobrança do aterro, isso fez com que o entulho ficasse acumulando nas ruas da cidade, em terrenos baldios. O ecoponto que existia, que era uma política importante em Sorocaba, né? Que nem todo mundo tem dinheiro para contratar caçamba. Sim. Caçamba é cara, 160 a 200 reais uma caçamba. O que o morador faz? Ele pega, às vezes, vai trocar o sofá da casa, faz uma pequena reforma, tem o ecoponto no bairro. Ele não levou essa política a sério, os ecopontos viraram mini lixões. Então, na minha avaliação, inclusive não só a minha, de muita gente em Sorocaba, é que tem relação direta, assim, o desleixo em relação à limpeza urbana com o ascenso e essa epidemia, uma coisa inédita na história da cidade. Ficou sem nota, então, prefeito, na sua avaliação? A minha nota é muito baixa, né? Qual é difícil que é? julgar, acho que uns 4. Uns 4? Uns 4. Tá certo. Doutor Claudinei Fernando Machado, colocando um olhar aqui na resposta do Raul Marcelo, que parece... Eu achei, inclusive, ele, pelo suspense, eu achei que 4 foi uma nota excelente. Olha, doutor, foi verdade. Mas a questão, Raul, que a gente pergunta... assim, vendo as notícias, noticiário, falando que a maior parte dos focos do Aedes aegypti estão dentro de próprios municipais, de terrenos pertencentes à prefeitura. E aí? Não, isso é triste. Olha, essa questão já foi discutida em Sorocaba quando nós fizemos o primeiro plano diretor, o Gabriel Bittencourt e eu debatemos muito isso na Câmara Municipal. Agora nós já estamos na segunda edição do plano diretor. Sim. Existe um instrumento legal, muitos países da Europa já usam isso há 50, 60 anos. E aqui em Sorocaba a gente não conseguiu avançar, em São Paulo isso já é uma realidade. Qual é? É o IPTU progressivo no tempo e no espaço. Em Sorocaba hoje, uma lei inclusive do vereador Crespo, só pegou o primeiro anel viário. O primeiro anel viário você não tem terreno baldio, por conta da valorização dos terrenos. O problema está na periferia, né? Então, qual que é? É uma questão só de implantar. O prefeito poderia mandar a lei para a Câmara por conta dos interesses de especulação imobiliária que tem na cidade, infelizmente, né? Inclusive, eles chegaram a fazer reuniões para tentar influenciar o plano diretor e conseguiram influenciar. Qual que era o grande reclamo do setor imobiliário em Sorocaba? Era não deixar o IPTU progressivo no tempo e no espaço ser implantado nos bairros. Qual a avaliação que o senhor faz do atual plano diretor, que foi votado recentemente? Na medida que não dialogou com essa questão, ele contribuiu para que a gente pudesse ter terreno baldio campeando solto na cidade. Aliás... E aí é o foco, porque o cidadão tem, olha só que situação, o cidadão tem o entulho em casa e tem o terreno baldio lá, faz 10 anos que está lá. O que ele faz com o entulho? Ele não tem dinheiro para contratar, ele leva lá. Aliás, no Ministério Público há um movimento popular pedindo a revogação do plano. Eu acho que o plano diretor tinha que ficar na mão de arquitetos, engenheiros, né? Da população, associação de moradores, e não na mão de setores que ganham dinheiro especulando com a terra. O setor imobiliário é importante para o desenvolvimento da cidade. Aliás, vão perder agora, hein? Tem muito empresário aí que está deixando de investir porque a epidemia de dengue não é brincadeira. Está afastando investimentos na cidade? Sim. A mesma coisa a Sabesp, São Paulo, achar que São Paulo vai perder investimentos porque está sem água. Essa é uma questão minha. Você colocou a questão que Sorocaba entrou aí no circuito nacional em relação a esse problema de dengue. Como você está vendo aí na Assembleia, como está a visão hoje da Assembleia dos deputados em relação a Sorocaba? Que ela é uma das cidades maiores e mais importantes do Estado. Está havendo aí, vamos dizer assim, Sorocaba está deixando a desejar em relação ao marketing da cidade, até por essa questão de investimento, que pode estar atrapalhando o investimento na cidade? Então, vou ser bem sincero para você, eu acompanho todas as sessões da Assembleia, inclusive quem acompanha a TV da Assembleia, sempre me vê sentado lá observando os pronunciamentos, porque tem muitas contribuições. Você tem ali deputados em várias regiões do estado, aliás, sim, quase todas, né? Tem deputado lá de Presidente Prudente, Baixada Santista, São José dos Campos, Ribeirão Preto. Então é bacana para você ter uma ideia. E, infelizmente,
tem várias cidades com problema de dengue, né? E vários deputados, quando vão abordar o problema da dengue no seu município, falam, olha, nós não podemos chegar como o caso que está em Sorocaba, nós viramos uma referência ruim. Você vê que situação que ficou, porque tem municípios que tem aí 1% da população contaminada, 2% aqui, a coisa está avassaladora, né? Quase 40 Nós estamos mil pessoas. demonizando nossa cidade, não? É porque tem saído nas manchetes, é a cidade de médio porte do Brasil que tem maior número de contaminados, essa é a realidade. Deputado, vamos, a tua presença aqui é muito importante. Agora, a preocupação nossa é que você vai, por exemplo, Itu ficou sem água, chegou o setor da construção civil, teve que parar todas as obras na cidade. Sim. Então, uma cidade que tem um problema como esse, como o nosso, nesse momento, né, de epidemia de dengue, é claro que ela deixa de receber investimento. É muito parecido com o problema do turismo. Né? O Brasil recebeu 6 milhões de turistas em 2013, aí gastou 28 bilhões porque achou que ia aumentar o turismo, aumentou em 1 milhão. O ano passado foram 7 milhões de visitações. Né? 16 milhões de pessoas foram visitar Paris. Por que as pessoas não vêm no Brasil? Porque epidemia de homicídio. Entendeu? As pessoas têm essa informação. De homicídio, essa é nova? Epidemia o Brasil de homicídio. Tem, segundo a ONU, um país que tem 10 por 100 mil, a taxa de homicídio é nível epidêmico. O Brasil tem epidemia de homicídio, por isso que nenhum trabalhador italiano, trabalhador alemão vem passar as férias com a família do Brasil, ninguém quer ser assaltado ou morrer aqui. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente aproveitar e ver a linha de pensamento que tem o deputado Raul Marcelo em relação a vários temas, vamos fazer o chamado ping-pong aqui, segurança pública. Segurança pública, nós estamos com um projeto para reformar o Estatuto da Polícia Militar, projeto para criar as ouvidorias regionais da Polícia Militar, dar autonomia, inclusive financeira. A minha proposta é autarquizar a ouvidoria da Polícia Militar, porque em 2013 foram 447 pessoas mortas em ações da Polícia Militar, no ano passado foram mais 800, e nós vamos dobrar esse número com os dados desse começo do ano. Então a polícia está muito letal, a Polícia de São Paulo, e não consegue resolver os casos de homicídio. Só 5% dos casos de homicídio são esclarecidos. Então nós precisamos dar uma mudança de foco na polícia e sintonizar ela com o Estado Democrático de Direito. Nós vamos ter muitos projetos nessa área. Doutor Claudinei? Investigação, deputado, é competência da Polícia Civil. Sim. Então não seria melhor priorizar o primo pobre da Secretaria da Segurança, porque da verba da Secretaria da Segurança, 34%, aliás, 34% não, 62% da verba da Secretaria já fica com a Polícia Militar. Sim. Então não seria melhor investir na Polícia Civil? Vamos dizer assim, seria a parte nobre da segurança pública, é a investigação. Hoje a gente tem 90 mil policiais militares e 35 mil civis, então já mostra um pouco pelo efetivo de que o governo do estado prioriza mais a questão da política de segurança ostensiva, que não investiga, né? Então, e outro problema que nós temos no Brasil está fraturado. A política de segurança ostensiva e a polícia investigativa às vezes nem dialogam, dependendo da região do estado. Tem uma PEC tramitando em Brasília, o senador, aqui em Sorocaba não dialoga, né? O senador Lindbergh Farias, um projeto de lei elaborado pelo Luiz Eduardo Soares, tem um projeto para unificar, criar ciclo único. Nós não temos competência legal para atuar nessa área em São Paulo, né? Mas nós defendemos que tivesse uma unificação e vou defender, inclusive no orçamento, que o orçamento da Civil para o ano que vem, ele tem que ser mais do que duplicado para que a gente possa, de fato, combater o patrimônio que nós temos, Oliveira, que é o mais fundamental, que é a vida. Não é possível que 5% só dos crimes sejam esclarecidos. Lembra do debate que tinha o cronometrista dando sinal ali? Né? Então vamos lá nesse pique agora. Tá, doutor Luiz Antônio Barbosa. Nessa questão aí de segurança, nós colocamos aqui no começo a questão salarial envolvendo os professores. O estado de São Paulo, frente aos outros estados, também na questão de segurança, é o que menos paga para os seus agentes. Isso aí não teria que também ser trabalhado? Os delegados de São Paulo, tem inclusive uma PEC, a PEC 01 de 2014, tramitando na Assembleia, para pagar similar ao que ganha o defensor público hoje. Os delegados de São Paulo são dos que ganham o menor salário em relação aos outros entes da federação. Policiais militares, segundo o Jornal da Tarde, nós temos hoje 25 mil policiais militares fazendo bico. Para sobreviver. E sem contar os investigadores de polícia. Então, de fato, existe uma defasagem, que na minha avaliação também acaba repercutindo na qualidade do serviço que é prestado, né? Que precisa ser atendida. O problema, e aí eu pedi para que fosse votado terça-feira no Colégio de Líderes, né? A PEC dos delegados, que é um reclamo dos delegados, né? E o líder do governo disse que vai custar muito, tem um custo em torno de 900 milhões de reais, que o custo é muito alto, então não vai pautar. Eu conclamo aqui os delegados de Sorocaba, do estado de São Paulo, para que se mobilizem igual os professores, porque se depender do governo, vai falar que não tem verba, aí não sai essa equiparação salarial que é importante. Deputado, vamos fazer o seguinte, resposta de 5 segundos, objetivo para o telespectador ter a visão da sua linha de pensamento. Segundo o Hospital Regional de Sorocaba.
Nós estamos cobrando, tem um terreno comprado e a ideia é que o hospital saia o quanto antes, mas o regional tem um déficit de mais de 1.000 funcionários. Rede Luci Montoro. Importante. Está parada? Não veio ainda para a cidade? Sai quando a rede Luci Montoro? Então, essa informação eu não tenho. Eu sei que é um programa importante. Ok. Se tiver uma articulação, posso até conversar com a deputada Maria Lúcia para que venha assim a rede para Sorocaba. 2º Batalhão da Polícia Militar. Precisa, mas a Polícia Militar só deve ser ampliada se tiver dentro de um programa de reforma, porque do jeito que está hoje, infelizmente, não contribui muito. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto, importante, queremos tê-los em outras oportunidades. Prazer foi todo meu, muito obrigado. Parabéns aí pelo programa, Oliveira. Obrigado. Agora, um programa com imagem, né? Antes só Exato. áudio. Então, parabéns pelo programa. Quem quiser seguir debatendo essas questões, fazer uma denúncia para que a gente possa tocar, eu tiver até uma ideia de projeto de lei, é só entrar no Facebook, lá, Raul Marcelo, o Instagram, o nosso canal do YouTube e conversar com a gente, porque as redes sociais são muito importantes para a democracia. Obrigado aos debatedores, é uma satisfação revê-los aqui, sempre vejo pelo jornal, na rádio. Então, um grande abraço, espero ter contribuído aí com os telespectadores. Com certeza, agradecemos o deputado estadual Raul Marcelo. Dr. Luiz Antônio Barbosa, obrigado. Obrigado, Oliveira. Até a próxima. Direto ao ponto. Na conclusão que tem aí, doutor Claudinei. Obrigado e até a próxima. Acabou? Acabou. Terminou. Um abraço. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Nesta edição do Direto ao Ponto, recebemos no primeiro bloco, nós conversamos com o Dr. Gustavo Portela Barata, corregedor da Prefeitura de Sorocaba, e finalizando, tivemos aqui a grande satisfação de receber também o deputado Raul Marcelo, do PSOL. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima edição do Direto ao Ponto.